não exime que outros grupos aconteçam. Outros grupos de audiovisual podem ser criados. Tá? A APL é um grupo criado há anos, ele existe, mas nós, aqui da gestão, onde é que a gente está focando o nosso diálogo? Onde é que a gente está focando as nossas informações? Nas câmaras setoriais. Porque imagina, se a gente fosse dialogar com todos os grupos ao mesmo tempo, ia ficar uma loucura de informação. Então, existe grupo de artes visuais que só tem o pessoal da arte visual. Isso quer dizer, porque tem a Câmara Setorial da Arte Visual, vocês da arte visual vão ser proibidos de criar outros grupos. Existe um grupo de artesanato. Olha a mobilização que aconteceu no artesanato, gente, na reunião de quarta-feira. Isso foi aonde? Um grupo de zap. Bora pressionar lá. Existe esse grupo. É um grupo paralelo? É um grupo errado? Não. É um grupo já organizado que existe independente da Câmara Setorial. Então, se você é do audiovisual, eu sugiro que você procure esses grupos que eles são administrados por outras pessoas e não tem necessariamente, né, o que a gente organiza aqui e o que a gente procura centrar o nosso debate é a Câmara Setorial. Se existe um outro grupo de igualdade racial, se for de zap, eu não sei, porque realmente, como eu venho do audiovisual, participei historicamente da APL, e se tem um outro de igualdade racial, não sei, mas existe a Câmara Setorial de Igualdade Racial. Então, nosso toque de debate é nela. Se o grupo de igualdade racial tem diversos outros grupos que precisam debater, eu creio que sim, mas a gente não versa sobre ele, certo? Então, acho que respondi também as suas questões. E aí, gente, deixa eu até, antes de pegar as próximas perguntas, responder o que estava no chat, em relação ao auxílio itinerante já tem um valor, aí não temos, a gente está justamente nesse debate. Se já existe uma data para o lançamento de editais, conforme explicado aqui, a gente está cumprindo os trâmites burocráticos, inclusive disputa de vocês, para a gente lançar edital alicerçado das nossas demandas. Eu sou do Rio Grande do Norte, eu quero o melhor para esse estado, eu quero o melhor para a nossa cultura. Por isso, estou me colocando à disposição de fazer essa organização de pensamento. E meu papel de gestor aqui é justamente organizar essas necessidades da sociedade civil, a enxergar os públicos minoritários, que normalmente não têm isso, entender a burocracia do poder público, dialogar comigo nesse vai e vem de mudanças de coisas e tentar ter a racionalidade, a tranquilidade de pegar tudo isso juntamente com uma equipe que existe aqui, nós juntos chegarmos nessas propostas para vocês, tá? E aí, Lula, fora TVU, existe alguma pergunta para a secretária falar com a TV Assembleia, a TV Câmara, conseguir espaço para as TVs? Existem outras TVs no município, Macau, por exemplo. Dentro do que a gente está pensando e está propondo de circulação, e aí até peço que vocês comentem aqui no chat, por favor, em relação a isso, porque depois a gente organiza essas informações, existe um edital que está sendo pensado para circulação de filmes, aonde cada estado vai selecionar X filmes, a gente vai colocar tudo isso num banco de dados da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, e todas as TVs públicas, TV Câmara, TV Assembleia, TV Justiça e outras TVs públicas vão poder exibir esse conteúdo de qualquer lugar do Brasil por um período de 2 anos. Essa é uma proposta que nós, secretários de Cultura, estamos fazendo, que é um projeto global. Cada estado paga pelo seu filme, mas o filme pode ser exibido em outro lugar, até para a gente dar diversidade de critérios. Essa pergunta, esse recurso da Paulo Gustavo precisa ser usado e prestado contas ainda esse ano, ou podemos estender o projeto para o ano que vem? Nós pagamos esse ano. Vocês desenvolvem o projeto o ano que vem, certo? E aí, por favor, as próximas pessoas que são a menina do Retrato Produções e Preciauá e Márcia Lopes. Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Nath, né? Sou responsável pelo projeto fotográfico A Menina do Retrato, que se trata de um projeto fotográfico voltado para temas sagrados, temas religiosos. Eu sou uma mulher preta, estou vestindo uma camisa preta, usando óculos também, e eu estou no audiovisual, né, há cerca de 6 anos, não só como fotógrafa, mas trabalhando também como atriz, né, produtora, também faço a parte de roteiro, já trabalhei com edição de vídeo em TVs aqui do estado e como cinegrafista também em televisões aqui do estado. Então, a minha primeira dúvida, Mari, seria
em relação às cotas, né? Eu lembro que você falou sobre o número de porcentagem que tinha destinado para pessoas negras e indígenas. E a minha dúvida em relação a isso é: existe alguma possibilidade de que esse número de vagas seja diminuído? Quem decide isso? Como isso é decidido? Gostaria de saber, porque eu vejo que, às vezes, em algumas discussões, assim, fora mesmo da reunião, algumas pessoas colocam em evidência o fato de, eu não sei se teriam, se seria certo, se seria esse número mesmo de vagas. E eu acho assim que a gente, que não é um dado novo, né, esse dado que eu estou trazendo, de que nós somos um país majoritariamente preto, e que eu vejo aqui no Rio Grande do Norte, eu já trabalhei com pessoas também de Recife e de outras capitais, né, do Brasil, eu vejo que aqui no Rio Grande do Norte, o nosso audiovisual, ele é majoritariamente branco. Não estou falando isso para ofender ninguém, não estou querendo atacar ninguém, não conheço ninguém aqui pessoalmente, mas eu, como consumidora também das produções audiovisuais que são contempladas, que recebem fundos, eu vejo isso, né? Já fui contratada como atriz para esse tipo de produção, mas eu nunca vi eu ou companheiros de audiovisual que também são negros, indígenas, que estão há mais tempo que eu no mercado e nessa máquina de fazer editais, eu não vejo esse pessoal ser contemplado, né, com realmente grandes oportunidades. E eu acho assim, eu como mulher preta na sociedade, o que falta para mim não é o conhecimento, o que falta para mim não é a força de vontade, o que falta para mim não é a minha arte, pois nisso aí eu me seguro. O que falta para mim é a oportunidade. E aí eu fico muito feliz, quero parabenizar a iniciativa, né? Quero parabenizar o projeto da Lei Paulo Gustavo por estar focando nessas minorias, por estar trazendo esse debate, por estar falando dos cineclubes, né, das salas de cinema, que eu acho isso muito legal. Vejo um futuro muito bom para a gente que está aqui nesse grupo. Sobre as questões que a gente estava falando no chat, no início da reunião. Pessoal, nós somos mais de 70 pessoas nesse grupo. Vamos fazer esse audiovisual gerar, entendeu? Vamos se dar oportunidade. Estou vendo aqui que tem várias pessoas que têm falas legais que eu penso que eu poderia futuramente trabalhar, colocar em projetos meus. Então, vamos usar esse grupo também para a gente descentralizar o audiovisual e acabar com esse negócio dessas panelinhas nessa cidade, entendeu? Porque todo mundo aqui, eu acredito que todo mundo que está aqui nesse grupo tem potencial, porque senão não estaria. Entendeu? Eu vejo aqui os melhores do audiovisual, pessoas que têm capacidade, que estão com força de vontade para trabalhar. Então, eu acho que para a lei funcionar, para os editais darem certo, primeiramente a gente tem que descentralizar algumas coisas na nossa cabeça, certo? E se eu não conseguir pegar projeto tal, será que colega meu pode me dar uma oportunidade no projeto dele? E assim a gente vai fazendo, certo? Outra coisa que eu queria falar é sobre a sala de cinema. Queria fazer um tipo de publicidade aqui, não sei se isso se chama, mas a gente lá no Gamboa de Jaguaribe, a gente tem o Cineoca, ele é gratuito, certo? Ele acontece uma vez por mês. Independente da gente ser contemplado com um projeto ou não, a gente vai continuar fazendo o Cineoca, ele vai continuar acontecendo, mostrando filmes independentes, filmes de mulheres, filmes de pessoas negras, filmes de pessoas indígenas, e ele está lá acontecendo. Então, a gente, como produtores audiovisuais do Rio Grande do Norte, nós também poderíamos estar incentivando esses projetos que já existem a continuarem acontecendo. Como, Nath? Comparecendo, né? Se as 58 pessoas que eu estou vendo aqui no chat forem um dia para o Cineoca e divulgarem, na outra semana vai ter muito mais gente e quem sabe um dia a gente pode conseguir colocar isso num... Obrigada, Gabinete. Pode colocar isso num projeto, né? E tá crescendo com essa cultura. Então é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de fala, né? Queria dizer que eu estou gostando muito da gestão e de como ela está se encaminhando. E queria falar para vocês, produtores de audiovisual daqui do Rio Grande do Norte, abram suas cabeças, certo? Abram suas cabeças, porque a gente tem muito potencial. Muito obrigada, gente. Encerro minha fala. Bom dia, posso seguir com a sequência? Vocês estão me ouvindo?
Sim, sim, pode ir, tinha feito o sinal. Bom dia, me chamo Erivelto, né? Sou aqui de São Gonçalo do Amarante e sou formado em cineasta, né? E estou fazendo a pós de cinema. E eu queria ver, como sugestão, se poderia estar colocando a formação de novos cineastas, né, nesse edital, para a gente estar estimulando novas pessoas a participar. Eu não sei se pode ser cineasta, mas ao menos na área de fotografia, ou então de roteiro, para a gente estar estimulando essas pessoas a se conectar mais nessa parte da área do cinema. E outra coisa que eu queria ver também é a questão da distribuição do dinheiro. Eu sei que para produzir, né, eu tô na parte de pré-produção para um projeto, e fazer cinema basicamente é muito caro mesmo. Eu fiz um levantamento para um longa-metragem só para a questão para ter acessibilidade, né, no filme, ficaria em torno de R$ 4.000 em um longa de 60 minutos. Isso seria o pagamento só para uma pessoa para fazer essa parte de acessibilidade. Então, tem a questão do roteiro, tem a questão do diretor de fotografia, diretor de cinema, e fora que tem as pessoas que vai estar trabalhando nesse projeto. Então, assim, colocar mais projetos, né, possível, mas eu já garanto que fazer cinema não é algo barato, é algo caro. E ver essa questão se tem como colocar um projeto na formação de diretor de fotografia, ou então roteirista, né, para a gente estar somando mais, estar fortalecendo essa questão do filme aqui no Rio Grande do Norte. Eu mesmo já produzi dois curta-metragens. Arrisquei fazer isso sozinho, mas foi coisa de doido. É muito pesado você entrar no projeto, fazer a questão de pré-produção, roteiro, produção e pós-produção. E é isso, gente. Bom dia, ótimo dia a todos. Geraldo Macedo, está aqui na nossa lista próxima. Se Geraldo não tiver, o próximo é do Abibaracho. E aí a gente, qualquer coisa, se o Geraldo aparecer, ele começa o próximo bloco. Só por causa de cada hora, a gente conseguir ir. Ok, Babi. Tá, então vou pegar. Bom dia, boa tarde, gente. Antes de fazer minhas duas perguntas, eu queria só pontuar uma coisa que eu acho importantíssimo que a gente esteja por dentro da lei, por dentro da cartilha do audiovisual, porque eu acho que são documentos que podem sanar muitas dúvidas que eu vejo que ainda estão em aberto, né? Tanto essa reunião, quanto a última que aconteceu na semana passada, como várias outras que vem acontecendo, não só enquanto Estado, como também enquanto município, eu vejo muitas dúvidas sendo jogadas que a própria lei responde. Então, eu queria realmente, assim, sugerir e convidar todo mundo para estar por dentro dessa documentação, porque, de fato, sana muitas dúvidas. Eu vejo muita gente falando, eu acho que tem que ter isso e aquilo, quando, na verdade, já está tudo muito bem explicado dentro da lei, dentro da regulamentação. Tem que ter game, vai ter game. Tem formação, vai ter formação. Tem festival, vai ter festival. A lei traz uma descrição muito ampla sobre linhas, formatos, sobre sugestões, inclusive, disso, sobre ações afirmativas que estão asseguradas, medidas de democratização, descentralização, recursos de acessibilidade, que a lei traz, inclusive, que os proponentes destinem, no mínimo, 10% dessa verba para a inserção dos recursos de acessibilidade comunicacional. Enfim, então, essa minha fala inicial seria realmente para falar sobre a importância que é a gente estar por dentro desses documentos, por estar dentro da lei, para que a gente, inclusive, esteja mais respaldado para dialogar nessas reuniões com o Estado e com o município, enfim, tantas outras que vierem a ter ainda. Inclusive, outro ponto com relação a compreender esse processo da lei, eu acho que é importante também compreender o processo burocrático da lei. Eu tenho visto algumas pessoas metendo pau, inclusive, com relação a
datas de lançamento dos editais, a data de desembolso. Acho que é importante, nosso papel enquanto sociedade civil é compreender também esses processos burocráticos, entender que, apesar do Estado, do município de Natal, já terem cadastrado o plano de ação, autorizado, assinado o termo de adesão, a gente ainda tem um recebimento dessa verba, a gente ainda tem adequação na lei orçamentária anual, me corrija se eu estiver errada, Mari. Então, compreender também esse processo burocrático que não diz respeito ao Estado e aos municípios, e sim a uma questão do processo da lei. Acho que é importante a gente estar por dentro disso. Com relação às minhas perguntas, eu acho que está compreensível de que os editais vão ser lançados mais ou menos até outubro, né? Eu sei que está nesse processo de desenvolvimento. Eu pergunto se, com o lançamento dos editais, se a gente tem a garantia de ter consulta pública para todos os editais, se existe um período definido para consulta pública e qual é esse período. Pergunto também se esses prazos de execução para 2024, a gente sabe que o desembolso desses projetos vão acontecer até o final desse ano, até dezembro, e a execução deles acontecerá em 2024. Eu pergunto se todos os projetos terão o mesmo prazo de duração de execução, de 12 meses, ou a depender de formatos, se teremos uma diferenciação, como, por exemplo, projetos de produção de séries e longas terão uma duração específica, projetos de curtas, desenvolvimento e etc., terão um outro tempo de execução. Outra pergunta é com relação ao lançamento dos editais, se eles serão todos lançados ao mesmo tempo. Eu sei que não existe obrigatoriedade do Estado ou municípios de lançarem todos os editais ao mesmo tempo, no entanto, diante desse calendário de lançamento, talvez de consulta pública, que eu espero que tenha para todos, e o desembolso obrigatoriamente até dezembro, me pergunto se o Estado vai lançar todos os editais ao mesmo tempo para cumprir esse calendário, né, esse prazo total de desembolso, ou não, se vai lançar editais de forma espaçada. E se for lançar de forma espaçada, se a gente conseguiria ter, pelo menos, uma listagem de que editais são esses, para que a gente consiga se preparar, mesmo que não haja o lançamento paralelo de todos eles, mas que a gente consiga se preparar visando quais são esses editais, quais serão nossas oportunidades, compreendendo que a gente vai ter um edital de formação, um edital de circulação, com mostras, cinema itinerante, festivais, outro de produção. Então, queria saber também se existe esse planejamento, né, desse lançamento conjunto ou espaçado, e se é possível que a gente tenha pelo menos essa listagem. É isso. Obrigada, obrigada. Menina, a menina do Retrato Produções, diz teu nome de novo, que eu não consegui entender. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Nath. Então, Nath, vamos começar aqui por ti. Se as cotas podem ser diminuídas, quem decide isso? Menos do que isso, a gente não vai. O debate aqui é o mínimo que está sendo garantido para essas cotas, certo? Então, a gente vai justamente nesse diálogo para entender se isso corresponde à realidade dos fatos. E aí você coloca que não vê o negro ser contemplado nos editais. Eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte desde 2012 e sim, corroboro completamente o que você está colocando. A maioria dos alunos de FRI vem de populações e vem de camadas socialmente descriminalizadas ou que não tiveram as devidas oportunidades, e vejo na minha sala de aula, ali dentro acontecendo mesmo, gente cheia de sonho e que nunca conseguiu aprovar um edital. E eu, por exemplo, dou a disciplina de elaboração de projetos culturais e sei que ali é um divisor de águas para a vida de muitas pessoas. Que a coisa mais comum que eu tenho dentro do IFRN é ter um aluno negro a ser o primeiro a estar no ensino superior, fazendo produção cultural. E, além disso, dentro dessa continuidade, dessas pessoas ser contempladas em projetos. Por isso que a gente está pensando, a gente vai fazer ações formativas. A gente tem dialogado com grupos, né, da periferia, tem dialogado com grupos do interior. A gente vai fazer ações formativas, inclusive virtuais, que qualquer pessoa possa acessar também, como é que se faz um projeto. Porque muitas vezes não é a falta de entendimento de como se coloca nesse formato. Não, obviamente, não tem história para dizer, porque todas as pessoas têm muita história para dizer. E aí eu acho que a gente tem
que sim, e isso que a gente está fazendo, de dialogar com cada Câmara, de dialogar, eu mesma, secretária, está fazendo isso durante 20 dias consecutivos, é justamente para a gente entender que realidade é essa, a gente mudar essa realidade mesmo. E aí se coloca, né, as palavras, vamos acabar com as panelinhas. O que a gente chama panelinha, acho que quando a gente está na escola, essa coisa da panelinha ela é mais frequente, aquele grupo que anda junto e não quer que o outro amiguinho esteja ali. Mas quando a gente vira adulto e a gente está falando de projetos culturais e editais, eu acho que a palavra já, na minha concepção, né, de professora, de estudiosa, não é panelinha, é um reflexo social mesmo que a gente está vivendo. Porque que, às vezes, as mesmas pessoas são as pessoas que aprovam os projetos, que foram as pessoas que tiveram acesso à educação e conseguem fazer os projetos de uma forma mais clara, para que uma equipe de parecerista consiga entender e dar o ok para aquele projeto. Né? Muito mais do que escolhas, conhece X ou Y, é um grupo que eles estão juntos e só faz aquilo porque eles conseguem. Isso é um reflexo social. É um reflexo do quanto a gente precisa melhorar enquanto sociedade e colocar questões como cotas, como essa. Porque, historicamente, os editais não necessariamente têm cotas. E aí faz com que acabe indo para quem sabe escrever melhor projeto. E nós estamos aqui dialogando, entendendo isso, e vamos fazer oficinas também, e vai ter formação virtual para que as pessoas entendam o que é o projeto. Porque a gente colocando mais gente para escrever os editais, essa narrativa, de fato, ela é diversificada, para que não aconteça isso que acontece, que é o reflexo social ali na cultura, está claramente explícito na nossa cara, que são as pessoas que têm acesso à educação. A gente sabe também que a própria educação de ensino superior, ela é ocupada majoritariamente pelas pessoas, escolas privadas. Por isso aconteceu a lei de cotas que o presidente Lula colocou, para mudar essas realidades. E com mais gente capacitada, mais as narrativas ficam fortes e mais e todo mundo ocupa esses espaços e vai diluindo essa camada que normalmente, historicamente, tem acesso, certo? E essa forma com que a gente tem feito de escuta, de diálogo, de adentrar as cidades do Rio Grande do Norte, de conversar lá na ponta com o artista que está fazendo lá e ele falar sobre as suas necessidades, a gente reconhecer e ter uma cota para povos originários, já é uma forma de diluir isso que precisa, concordo contigo plenamente, as pessoas negras, as pessoas da periferia, as pessoas indígenas, as pessoas quilombolas, povos terreiros, precisam ter suas narrativas estimuladas, tá? E não pode ser no mesmo nível de igualdade de quem não sofreu as questões sociais e econômicas e raciais e preconceituais, se existe a palavra, né, de preconceito de um grupo específico. E aí, em relação às salas de cinema, é isso mesmo, e vou te dizer uma coisa, menina, para quem trabalha com exibição, é um desafio ter público. Eu venho da Cinemateca Potiguar, que é uma ação, né, do IFRN, que é pública, gratuita, que leva os cinemas, né, para alguns lugares, e, historicamente, é difícil você ter gente nos lugares, nas exibições. Quem trabalha com exibição, quem trabalha com festival, sabe que, de fato, é suado ter público lá. E aí a continuidade dos projetos é importante, assim como o cineógrafo, seja dada essa continuidade, e que mais e mais pessoas, de fato, possam conhecer os lugares e possam comparecer ao que a gente faz de audiovisual. Eu acredito que vai muito além do cineógrafo. Historicamente, nós, do audiovisual, nem sempre comparecemos aos eventos de audiovisual. A gente acaba, muitas vezes, o que você vê nos eventos são as pessoas que têm filmes exibidos ali e seus familiares e amigos que vão para os eventos. Não necessariamente você vai para assistir o filme do outro. Isso a gente está quebrando no Rio Grande do Norte, está cada vez sendo maior o número de pessoas que vai para um evento audiovisual, independente de você ter filme ou não. Mas estamos nesse caminho e aí cada trabalho nessa área é importante para a gente mudar essa realidade e falar aquilo, e pensar em executar aquilo que eu falei lá no começo, que é formação de público. Que a Ancine reconhece que foi algo que politicamente não funcionou bem. Se estimulou bastante a produção, mas a formação de público também é uma ação da Ancine em política pública, não andou na mesma proporção, sabe? Então, vamos, né, ajudar a diminuir essas desigualdades. Everton, vai ter edital, né, para formação, então as pessoas poderão saber mais sobre fazer audiovisual, e aí vai ter edital para isso, para formação de novos realizadores audiovisuais, realizadoras audiovisuais. E a distribuição de dinheiro, eu falo até isso de novo, assim, distribuição, não sei se é a palavra, não usaria essa palavra, mas
O lançamento dos editais de chamamento público vai acontecer entre agosto e setembro. O como vai ser distribuído é a partir desses debates que a gente está fazendo, que vai pensar juntos, aí a gente vai fazer uma proposição. E a acessibilidade custa, e muita gente, às vezes, não prevê no seu filme, no seu evento de exibição. Então, o ideal é que as apresentações que sejam feitas, os festivais que vão ser feitos com recurso da Paulo Gustavo, vai ter, sim, um intérprete de Libras lá. O intérprete de Libras trabalha em dupla. A cada 20 minutos tem uma troca, porque é muita força nos dedos. Então, você não contrata um intérprete, você contrata uma dupla de intérprete. E aí, ter também a audiodescritor, que é a pessoa que vai estar descrevendo as imagens para as pessoas cegas. E, normalmente, as equipes de acessibilidade devem contar com pessoas com deficiência. Você tem um surdo consultor e você tem um cego consultor, que são as pessoas que, antes de estar valendo ali, de mostrar ao público, vai escutar ou vai visualizar e vai dizer, estou entendendo, não estou entendendo. Então, tudo isso custa dinheiro, né? Custa recurso, e tem que prever mesmo nos projetos de vocês, fazer o que envolve recurso, e audiovisual é uma arte cara, porque é uma arte de impressão visual, uma arte de impressão sonora, uma arte de tecnologia, e uma arte que envolve muitas pessoas. Por isso também que eu procuro sempre falar em transversalidade, para que as pessoas de diferentes questões artísticas possam estar cumprindo e fazendo audiovisual. Babi. É importante ler a lei. E aí é importante ler a lei, é importante que a gente fique por dentro mesmo, porque quanto mais a gente entende de um processo, mais a gente eleva esse processo a um nível de debate e discussão que vai trazê-lo para uma coisa mais perto da nossa realidade. Quando eu coloco, vamos focar nas câmaras setoriais, vamos focar no assunto aqui, vamos fazer uma câmara setorial para cada grupo. Às vezes a pessoa coloca assim, tem uma pergunta, acho que da Meg, como é que eu participo das 16 câmaras setoriais? Eu realmente tenho dúvida, enquanto ser humano, é uma dúvida minha, Mari mesmo, se a pessoa dentro de 16 câmaras setoriais vai conseguir dialogar com 16 temáticas diferentes, porque o ideal é que cada câmara setorial debata entre si as suas questões. O movimento junino vai estar debatendo o movimento junino. Aí o pessoal de artes visuais vai estar debatendo artes visuais. O movimento de carnaval vai estar debatendo o movimento de carnaval. Sabe, acho que esse é o momento dos grupos se organizarem. E aí, tu que já faz parte de algumas câmaras específicas, ficar nessas câmaras específicas, você e qualquer outra pessoa, porque normalmente a gente até dialoga com 1, 2, 3, 4, mas 16 mesmo, de quanto a atuar nesse setor, a pensar o que nesse exato momento é melhor para esse setor, mas as câmaras setoriais existem para esse diálogo acontecer. Só que quanto mais a gente lê, da nossa parte, no Instagram Cultura RN, todas as informações que a gente vai tendo, as lives estão lá, também estão no canal do YouTube, Cultura RN, vocês podem ter essas informações lá, e vamos condensar os documentos todos num só lugar também. Eu vou pedir para fazer uma nova postagem com todos os documentos importantes que já foram divulgados ao longo do tempo, juntar tudo num lugar só, para ajudar nesse junteiro de informação. Babi trouxe algumas questões exatamente, como, por exemplo, a adequação da lei orçamentária. A partir do momento que a gente teve o nosso plano de ação autorizado, a gente também já pediu a CEPLAN para ter o nosso orçamento liberado para isso, certo? Olha, a gente vai receber 39 milhões. Para isso, eu tenho que dizer ao Estado, a nossa conta tem que estar preparada para isso, e aí é todo um trâmite burocrático que acontece também. E a gente precisa dar os ritos ao que é rito, sabe? A gente, por mais que há o desejo de correr, existem coisas que a gente não tem como atropelar. E aí, é importante ter entendimento disso, assim como não pode utilizar os recursos da Paulo Gustavo sem chegar ao recurso, assim como eu não poderia lançar um edital sem estar dialogando com vocês. Poder pode, tem lugar que está lançando, mas não é essa política pública que eu quero para o Rio Grande do Norte. Não é essa política pública que me fez abdicar da minha vida pessoal, profissional, dos meus sonhos de audiovisual, porque como realizadora audiovisual, eu poderia estar focando no etapa do Estado, não, mas eu quero focar na política pública. E digo isso a todo momento, porque eu sei o quanto a cultura é transformadora, e estou nessa posição para tentar juntar essas informações e fazer o melhor possível. Haverá consulta pública para os editais? Sim. Isso tudo que a gente está conversando agora, a gente está juntando, tem gente escrevendo, tem gente observando esses nossos comentários, e nossa live, escrevendo proposição. A partir disso, a gente vai juntar, acabado esses 20 dias de diálogo, vai juntar essas informações, a gente vai se organizar, vai dar essa proposição para vocês, de forma que
a gente, né, através de plenárias conjuntas, dos assuntos. E os editais não serão lançados ao mesmo tempo. Porque edital de formação, por exemplo, acho mais instrutivo, enquanto gestora, que ele aconteça antes do edital de produção, até para que mais pessoas se sintam capacitadas a entrar no edital de produção. O edital de circulação, por exemplo, que versa sobre filmes já existentes, o ideal é que ele já seja lançado com mais rapidez também. Então, os editais terão um calendário, que não são todos ao mesmo tempo, porém, os assuntos que cada edital vai versar, vai fazer chamada pública, a gente vai ter antes e vai decidir de forma conjunta e antes, e aí depois os editais vão sendo lançados, ok? E acho que, em relação ao tempo, né? Curta vai ter um tempo diferente de longa, sim. Editais que, de acordo com a complexidade dele, eles terão tempos distintos. Por quê? Porque, para a gente que é gestor público, o edital é lançado, as pessoas fazem um produto e tem para a gente prestar contas. E aí, enquanto está se prestando contas de um edital, o outro está em andamento. Porque se tudo isso aglutinar num momento só, também não é muito producente. O ideal é que, enquanto um edital está sendo lançado, o outro vai acontecendo, o outro vai sendo prestado contas. E vai ser um ano de entendimento e execução dessas diferentes fases. Então, não será tudo de uma vez. Acho que respondi tudo. E prazo para execução é 2024 mesmo, mas nesses tempos distintos, de acordo com a natureza. Por exemplo, um projeto de formação, ele tem que acontecer logo no começo, mais rápido possível, para que, quando haja o edital de produção, a pessoa possa se inscrever. Como o edital de produção tem que acontecer esse ano, significa que formação, por exemplo, que a gente for lançar de possibilidade de formação, tem que acontecer preferencialmente ainda esse ano, por isso o edital que a gente vai correr, preferencialmente, porque, no fundo, eu sempre trabalho com os passos burocráticos dentro do tempo dele, dessa realidade. Acho que respondi todas as questões e vamos para os 3 blocos. A gente já encerrou as inscrições. E eu concordo que são muitas dúvidas. A gente não consegue resolver as dúvidas um dia só, mas quanto menos dúvidas a gente deixa, mais esclarecimento a gente tem. E ainda que a gente não consiga tudo hoje, existem os canais de diálogo, existem as câmaras setoriais, que vocês podem colocar alguma dúvida específica. Peço aos gestores da Fundação, como o Arthur, como a Luísa, que aqui estão, que acompanham as câmaras setoriais, alguma questão que seja muito importante, que precisa ser respondida ali, já responde, vem até a gente aqui, a gente sempre está dialogando, conversando, para entender como isso vai acontecer, que a comunicação aconteça lá também. E aí, a gente tem outras pessoas que se inscreveram, mas que já falaram, e aí eu vou pedir, então, para a gente conseguir dar vez a quem ainda não falou, e aí a gente vê se é possível continuar, até porque a gente ainda tem as lives da tarde, tá? E aí, por favor, agora seria o trio Keila Sena, Rodrigo Bico e Góes. Podem ir até 5 minutos cada um e vocês seguindo um do outro. Keila Sena, Rodrigo Bico e Góes. Keila? Se Keila não tiver bico, você começa, e aí qualquer coisa ela entra de novo. Ok, Mari, estou por aqui, estou na área. Tudo bem, gente? Boa tarde. Me chamo Rodrigo Bico, sou pardo, 1,64 m, uso óculos, no momento estou com cabelo curto, barba rala. Aqui no cenário, meus livros, quadros, fotos, uma porta. Vez por outra, meu filho Yamandu, minha filha Odara passa por aqui. Então, a minha contribuição ela é muito próxima do que Babi apresenta no tocante à questão de valores, de lançamentos de editais, de cronograma, de prazo, né? A gente sabe, né, eu passei por uma experiência na gestão pública, sei que com muito esforço e com muito otimismo a gente consiga ainda receber algum recurso esse ano, acho que muito mais dos emergenciais, mas é importante que todo mundo pense
que muito provavelmente a gente executa esses recursos no ano que vem, né, a não ser aqueles emergenciais ou de contratação direta que a Fundação José Augusto consiga realizar. Isso eu entendo completamente, mas é importante rememorar que já bem nas vésperas do lançamento dos editais da Lei Aldir Blanc, nós tivemos uma apresentação dos editais com valores, para onde viu, e houve um certo levante ali de setores, né, para questionar as divisões de recursos, e eu acho que, independente dos editais estarem prontos, era importante que a Fundação, nesse próximo mês aí de julho, início de agosto, pudéssemos apresentar esse panorama, esse cronograma, talvez inspirado no plano de trabalho que vocês colocaram no sistema do Transferigov, para que nós possamos dar as devidas sugestões. Eu percebo que hoje é uma atividade muito produtiva, mas muito no campo do conceitual, para a gente nivelar pensamentos, ideias, falas, mas eu acho que a gente precisa avançar, de fato, nisso que Babi reforça, da questão dos valores, da questão do cronograma. Eu mesmo já dei algumas sugestões, até porque o Pedro Vasconcelos falou de que isso dá certo, né? E ficar imaginando se a gente tem verba para 100 curtas, será que a gente tem bons roteiros prontos para 100 curtas? Será que a gente não podia lançar um edital de produção para 30 curtas agora e deixar mais 30 para ser lançado em março, e nesse tempo a gente lançar os editais de formação de roteiro, elaboração de roteiro, de projetos, né, para até a galera que não do audiovisual, historicamente, possa se formar, né, possa escrever bons projetos no audiovisual, chegar junto da galera indígena, né, da galera de terreiro, comunidade quilombola, né? Então, eu acho que esse cronograma precisa ser apresentado para a gente poder trabalhar. Pelo desenho aqui, eu que sou ator de teatro e também de audiovisual, né? Claro, e milito mais no front do setorial de teatro, né? Mas já vou ver se antes do dia 5 de julho, que é a data que está marcada, olha quem chegou aqui, a reunião do setorial de teatro, né, a gente consiga também já fazer uma reunião prévia para que a nossa reunião de teatro ela seja mais direta no sentido da utilização dos recursos, de prazos que a gente possa sugerir e contribuir com a gestão nesse sentido. Então, minha contribuição vai nesse caminho, e também na condição de assessor parlamentar do deputado Francisco, colocando mais uma vez o mandato à disposição para que ele, na condição de líder do governo, né, na Assembleia Legislativa, possa correr também, né, no consenso lá, emergencialmente, para que a adequação orçamentária possa ser realizada lá na Assembleia. Ele, se aí tiver, se não, dois. Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, vendo e ouvindo. Oi, boa tarde, pessoal. Desculpa, a minha conexão caiu, por isso que eu fiquei off. Bom, boa tarde a todos. Queria primeiramente colocar aqui, é uma felicidade enorme, né? A gente está aqui nesse ambiente discutindo a questão da Lei Paulo Gustavo, que é um momento histórico muito importante para nós da cultura, né? Então, é uma felicidade enorme, assim, esse momento. Eu ando distante dos movimentos, das articulações, há um certo tempo, então tem realmente muita coisa que, de acordo com a fala da Babi, eu preciso ainda me inteirar, né, para poder também não ficar questionando coisas já discutidas, mas, nesse momento, é a minha retomada aqui nas participações. Então, como produtora, e também que tem um trabalho referente ao fomento, né, à difusão pelos projetos que eu realizo de festivais e mostras e também de formação,
Não sei, que eu cheguei atrasada na reunião, se foi discutido isso, e entendo que já foi enviado o plano de ação do governo, mas eu queria pontuar algumas questões em relação aos projetos de mostra e festivais de cinema, que eu não sei se já estão contemplados, eu imagino que sim, porque tenho o entendimento que dentro do todo tem que ter um destino, né, de recursos para a realização desses projetos. Mas, assim, queria só pontuar aqui, nós temos uma situação no Estado, né, histórica, de poucos recursos investidos no audiovisual, e mesmo tendo o edital, por exemplo, do Cine Natal, que, quando criado, ele contemplou essa parte do fomento e da difusão, aos poucos, nas poucas edições que ocorreram, isso foi sendo subtraído e dando mais atenção à questão da produção, que é tão importante quanto essa outra parte em relação à difusão, né, e ao fomento. Então, eu não participei de nenhuma reunião em relação também a esse edital que vai ser do governo, mas percebi que também não foi contemplado nenhuma linha nesse lugar, né, de realização de mostras e festivais. Então, eu queria só colocar aqui que, primeiro, historicamente, eu entendo que muitos dos avanços que houveram aqui no Estado em relação à produção de filmes, à questão mesmo da formação também, né, e desse ambiente dos festivais, que foi muito importante para gerar os realizadores, para que eles pudessem ter acesso a filmes, ter acesso a atividades de formação e poderem exibir seus filmes. Então, essa retirada dos projetos que têm esse poder de trazer, de fomentar, de formar público, eu acho que é um ponto muito ruim. Então, eu queria, assim, só uma fala mesmo, no sentido de colocar que é caro fazer festival de cinema, e às vezes eu acho que é por isso que ele sai dessas rubricas, é tão caro ou mais caro do que fazer determinados filmes, curtas, né? Mas que ele é muito importante, que a gente pense que não adianta a gente fazer filmes aqui para apresentá-los em festivais apenas lá fora, né? Porque aqui a gente acaba deixando de mostrar para os nossos, né? Deixando de estar fomentando o nosso público, fazendo a formação de plateia aqui, e também de mostrar o filme na nossa casa, né? Então, eu queria só pontuar isso, assim, que é uma observação que eu venho fazendo em relação à exclusão dessa categoria dentro dos editais do audiovisual que são realizados aqui no Estado e no município de Natal, e que haja um olhar nessa questão dos editais da Paulo Gustavo para esse tipo de projeto, né, entendendo que também o investimento deles tem que ter um teto que seja possível a realização, porque não é barato, mas é muito importante para o setor do audiovisual. Obrigada. Voz? Tá, eu vou responder essas coisas aqui, porque as outras pessoas que estão aqui inscritas na fala, que é a Lula, a Meg, a Márcia e o Precioar, já falaram. E são 12h40. Eu acho que a gente tem que caminhar para o fim, até porque tem outra live que começa já já, e eu preciso também comer. E aí, Fabrício, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar você falar, porque eu acho que é importante, né, colocar isso, mas é importante dizer também que a gente tem um rito. Não fica dizendo no chat simplesmente que a gente não deixa você falar, porque foi colocado uma forma de metodologia. E como professora, eu insisto que a gente tem que ter uma metodologia. E aí, nessa metodologia, tanto de quarta quanto de hoje, as pessoas se inscreviam, as pessoas falavam, tinha 5 minutos. E aí, uma hora,
e tem que acabar. Então, algumas pessoas já falaram que querem voltar, mas é um primeiro diálogo para isso. A gente vai ter... Porque é um debate, né? Pessoal, eu sei que é um debate, mas um debate a gente também tem que acabar. E não quer dizer que nunca mais a gente vai se falar. A gente só tem que ter um momento que encerra. Mas aí, mesmo um debate, a gente tem que ter um momento de ter que finalizar. A gente estava colocando 3 horas. E é um diálogo, gente. É o primeiro do audiovisual. Existe um documento que vai se colocar as proposições lá. E aí, estavam abertas as inscrições para a fala. Então, a gente procurou contemplar as pessoas todas. Então, se for rolar, e aí eu coloco que a gente pode fazer essa proposição, e aí eu vou pedir o seguinte, que seja 2 minutos. É tipo réplica, para não dizer que não se deu o direito a fala no debate. Mas tudo tem começo, meio e fim. A hora que a gente toma banho tem começo, meio e fim. A hora que a gente conversa tem começo, meio e fim. A hora que a gente come tem começo, meio e fim. Porque senão a gente ia viver aqui para sempre. Mas vou responder logo esses 2 que ainda não tinham sido escritos, e aí a gente vê como vai fazer, tá bom? Então, Bico, em relação ao levantamento da LAB, eu acho que realmente não estava aqui, não aconteceu a Leão de Blanc, mas do ponto de vista daqui de agora, a gente sim vai fazer esse momento, né, de diálogo. E aí você pergunta, do teatro vai ter números específicos para a gente apresentar para vocês e colocar o que Babi coloca, tem que ter qual a proposta para a gente avaliar. E o que é que vocês vão estar propondo em linhas organizadas? Gente, isso aqui é um debate, é um diálogo, não. A nossa metodologia, eu já expliquei isso em várias lives. Esse primeiro momento de escutar cada um é ver se aquilo que a gente está pensando está em consonância com o que vocês estão pensando. Não adianta a gente vir aqui e apresentar coisas. Isso aconteceu em alguns estados, foi caceteado. Por quê? Vocês nem nos escutou, vocês já estão dizendo uma proposta para a gente. Então, são 20 dias e a gente vai conseguir sobreviver a 20 dias de diálogo, de escuta. Mais alguns dias onde a gente vai organizar essas informações que vocês trazem aqui, que a gente precisa alinhar o nosso raciocínio, aí sim, a gente vem no segundo momento, com uma contraproposta já, a gente pretende fazer X, Y, Z. Isso não exime, isso não tira que a categoria possa se organizar, e o ideal é que cada categoria se organize, inclusive a partir desse momento que a gente teve agora. Não só eu estou aprendendo, todos vocês estão aprendendo, estão sendo sensibilizados a ver o audiovisual de diversas formas. Vocês podem continuar o diálogo independente da gestão e fazer para a gente uma sugestão. Poxa, olha, a gente também acredita que a gente tem que continuar conversando. Vocês podem marcar reunião entre vocês do audiovisual e fazer para a gente uma proposição, tá? Então, é importante que vocês, né, se organizem e façam essa proposição. No próprio dia do teatro, vocês podem chegar com um documento para a gente, mas a gente não vai chegar para nenhum desses, até porque você diz, hoje vai ser assim no teatro, espero que já tenha sido resolvido. O teatro não é diferente do audiovisual. O teatro, assim como todas as outras categorias, terá esse momento de primeira escuta. Não é por causa dos dias, é por causa do momento. Agora é audiovisual. À tarde é circo. Amanhã a gente tem outro assunto. Amanhã tem outro assunto, sempre voltando dessa estaca zero, que é o da escuta. Diálogo quer dizer entendimento de diversas realidades através da fala e da escuta. Então, tá lá, diálogo, tá? Mas aí, quando vier esse segundo momento, aí sim vai ter uma proposição acima disso. Por quê? Porque se a gente não estivesse passando por esse momento que a gente está passando agora, quando vier essa proposição, ela seria muito mais difícil de dar certo. Porque, mas você nem nos escutou, porque você não sabe que demanda é essa. Não teve sensibilização da equipe. Então, o que a gente está fazendo é isso. E é importante colocar que a gente está dentro dos ritos da Paulo Gustavo. A lei Paulo Gustavo, ela é um instrumento jurídico que ela indica as seguintes fases: planejamento, processamento, celebração. E aí, dentro desse processo, a gente fez o plano de ação. E esse plano de ação, gente, é genérico. Então, quando Keila vem dizer, já foi enviado o plano de ação, mas acredito que o festival vai ser contemplado, porque precisa ser contemplado. Não, o festival não está lá ainda, porque o plano de ação, ele é o que? Um documento onde a gente reconhece que vai receber a Paulo Gustavo. A gente se compromete a gastar o recurso, conforme está dizendo ali, inciso 1, é para produção. A gente não vai desvirtuar isso, mas você não precisa necessariamente apresentar os editais. É isso que a gente está fazendo aqui, que a gente vai fazer a proposição e apresentar os editais específicos, tá? Então, enquanto nenhuma prefeitura, enquanto nenhum estado lançar os editais, o game está on, e esse diálogo é importante.
E a apresentação desse cronograma de editais especificamente, isso está dentro da metodologia, mas não é para agora, conforme eu estava colocando, tá? Esse é um momento de escuta, é um momento inicial, que agora é o audiovisual, e cada linguagem vai ter o seu momento de falar isso do zero. Passado todos esses momentos, aí a gente volta e continua dialogando. E aí, cronograma, certo, que precisa ser trabalhado para os artistas se prepararem, concordo contigo, mas não é o momento de apresentar isso agora. Como ele diz, a gente escuta, organiza, vem de novo com proposta, define os assuntos, coloca os editais para consulta pública, porque isso está previsto aqui, e depois vamos para o game, valendo mesmo, os editais na casa, os editais valendo. E aí, acho que em relação ao edital audiovisual, o edital audiovisual, ele aconteceu, eu, enquanto gestora, o que é que eu fiz? Eu dei o passinho atrás, não interferir no debate, porque nesse ponto que eu estou agora é um ponto que, né, discutir o que é que a sociedade civil, e eu estava presente da comissão, que conversou com o governador o ano passado, e que exigiu, né, esse edital, e que solicitou, e que pediu, e que suplicou por esse edital de R$1 milhão para o audiovisual e que deu certo. Na verdade, nem era 1 milhão. Solicitado mais do que isso, chegou em 1 milhão. A partir de então, tiveram uma série de diálogos, uma série de conversas, aonde, desde janeiro desse ano, eu saí desse processo e passei a ser uma espectadora, e não só espectadora, agora uma gestora desse processo. Agora, o que aconteceu foi uma série de reuniões que, enquanto, né, você mesmo colocou, estava ausente, estava em outras produções, ao não ter comparecido, aconteceu uma votação e chegou aqui uma proposição. O Mara, que estava lá no dia que isso foi votado, até me encontrou outro dia numa ação cultural e perguntou, poxa, mas o pessoal votou e não colocou festival. Só é importante que se chegue num diálogo, num discurso coletivo. Até porque esse assunto do festival, pelo feedback que me deram, foi conversado no dia e foi colocado que no momento que se estava vivendo, era melhor colocar produção e desenvolvimento de projeto. Uma vez que a Paulo Gustavo vai acontecer, vocês do audiovisual mesmo, vocês querem rediscutir isso daí, não tem problema nenhum, até porque esse edital do Estado, a gente também está fazendo adequações aqui. E é escutar o que está sendo conversado, dialogado entre vocês. Mas aí, às vezes, é aquilo, né? A ausência, ela faz com que, às vezes, a gente não consiga acompanhar e se colocar pelos lugares, que é algo que o pessoal das políticas afirmativas está fazendo aqui de forma muito presente, realmente. Olha, a gente existe, a gente quer ter contemplado, a gente está lá. Mas na Paulo Gustavo não se preocupa, porque existe lá o ensino festival, mostra, situação, exibição, e vai ser contemplado. E dentro do edital de audiovisual, entender se vocês querem fazer alguma adequação e podem provocar a gente, vir para a gente, mas é algo que no próprio grupo de audiovisual pode se decidir, pode se debater e nos procurar com alguma questão de alteração ou continuidade, certo? Que o setor possa ter. Bom, eu acho que de todas as perguntas foram aqui respondidas. E aí, tem uma parte, né, que se fica colocando, gente, tem que parar, uma hora tem que parar, e conforme dito, a gente vai ter um formulário, e as proposições específicas podem vir para esse formulário. E a gente ainda terá uma oportunidade de debate em outros momentos. Inclusive, muitas das questões que estão sendo colocadas aqui, indígenas, negros, cotas, vão ser debatidas nas questões específicas das suas câmaras setoriais, que vai dialogar com isso como um todo. Então, a fim de finalizar, e realmente a gente precisa disso, e para as pessoas que não tiveram voz, mas porque não colocaram seus nomes lá no momento específico, que a gente não escolheu quem tem voz e não tem voz, e aí, dentro de muita gente, precisava também ter uma metodologia, então a gente deu vez a quem não tinha falado ainda, mas partindo do princípio que vocês estão querendo muito, porque não foi contemplado com nada do que foi dito agora, porque tem que ser isso, né, gente? Porque, honestamente, do ponto de vista humano, se a gente foi contemplado, a gente, né, pode, porque não adianta ficar ali, às vezes, tá no mesmo assunto que a gente já dialogou aqui, porque senão isso não tem fim, né? Isso se transforma numa vida de hamster. A gente ficando ali no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, a gente tem que sair dessa bola, mas partindo do princípio que vocês têm algo diferente que não foi dito ainda dizer, por favor, que as pessoas, e com 2 minutos de fala, a gente conseguir se organizar. Para Fabrício, Meg, Preciauá, Márcia e Lula, que tinham colocado aqui
uma Mari, fala... eu não vou falar, eu já cedi o meu lugar, não vou falar. Eu sei que vocês estão morrendo de fome, vão comer, que tem reunião mais na frente, então tá tudo ok. Então, os próximos, por favor. Então, Lula também colocou que está contemplado. Eu deixo o meu tempo de fala para o Fabrício, para que ele possa ter o direito aos 5 minutos, ou ele vai ter 5 minutos. Não, é metodologia. Metodologia Não, eu cedo então, o meu tempo de fala para o Fabrício. Vamos lá. Aí, da próxima vez, eu peço que Fabrício, todo mundo, por favor, se inscreve dentro daquele momento que a gente fala que é a inscrição, porque senão não tem metodologia, as regras vão sendo mudadas com licença, Mary, se ele não quiser os 2 minutos, a complementação com o meu tempo, aí eu gostaria, tá bom? Obrigada. Eu preciso. Então, pode ficar aqui. Certo, os 2 minutos. Posso ir agora? Não, são 4. 2 meus, 2 ok. Tá ok. Então, eu posso fazer isso, 2 minutos e a senhora também entra, viu? Olha, é o seguinte, vou começar. Existem algumas questões a serem reiteradas aqui. Primeiro, diz a gestora, a Mary, que houve um equívoco aí quando eu mencionei coisas que estão acontecendo dentro do setorial que não estão sendo faladas, porque não era para falar agora, não foi reivindicando uma fala que não foi dada. Também, mas não chega a esse objetivo agora. A questão é que existem coisas acontecendo dentro do setorial que vão prejudicar o nosso processo de organização e até a nossa participação enquanto profissionais. Por exemplo, a questão da metodologia que está sendo adotada pelo setorial e pelas reuniões para abordar falas de pessoas indígenas, pessoas ciganas, pessoas PCD, pessoas LGBTs, que não são colocadas totalmente aqui. Então, a gente não precisa de um momento específico para tratar sobre isso, para tratar sobre nossas vidas, porque a gente está aqui agora, certo? Mas se houver, beleza, mas a gente vai estar dentro dessa mesma bolha que a professora acabou de dizer que não existe, mas acabaram colocando uma bolha para nós, de forma separada. O que acontece? A gente está lutando por integração, a gente está lutando por respeito e por valorização do cinema indígena, né, e negra e etc. Mas tem pessoas exigindo carta de povos para reconhecer a gente enquanto indígena. Tem pessoas dizendo que periferia faz coisa feia. É mesmo que chegar em São Paulo e o povo falar de Baianá. São coisas políticas, são falas políticas dentro de um setorial onde a gente só é visto como violento. Então a gente está tendo que perder tempo falando coisas que já são batidas para poder citar coisas que não devem ser feitas. Inclusive, Mary, eu peço perdão pela fala até, se pode ser ofensivo, mas a senhora nos expôs de forma negativa na última reunião, falando que a ANIC está expulsando. A ANIC expulsa? Não, ela tem uma linha de pensamento. Ele é um grupo de produtores e paraprodutores afro-indígenas. Enquanto a gente foi citado aqui, inúmeros outros grupos estão fazendo outras coisas e não foram citados, de forma pejorativa até como foi. E isso não é uma atitude de gestão. Isso é uma atitude de, sei lá, punição. Então, eu quero pedir a conscientização da população natalense de que existe um cinema indígena, existe um cinema, né, e tem pessoas PCD também que não foram citadas, eu acho que nessa reunião já foi falado sobre isso, pessoas LGBT que não foram citadas, assim como o pessoal de lá como é do artesanato também questionou muito. Então, inclusive estão coisas rasas, assim, a pessoa não poder falar sobre música num setorial que usa a música. Sabe, o setorial ele precisa de gestão também, porque as pessoas estão se debatendo e nos agredindo e achando que nós que somos os agressores. Então a gente está sendo exposto de forma violenta simplesmente porque as pessoas não têm pauta. O que eu estou pedindo aqui é para que essa metodologia seja organizada dentro dessas reuniões e que a gente possa ter, aí eu entro, espaço de fala também para essas lutas, porque não é assim. Eu vou encerrar porque a professora também precisa de tempo, certo? Obrigado. Vou correr, é a minha vez, né? Vou correr aqui. Não, mulher, você deu a tua vez para o Fabrício. Eu cedi a minha vez, mas ele usou 3 minutos, 10 segundos e 76 décimos de segundo. Isso, eu tentei usar 2 minutos.
mas passei. Importante para você, gente, é isso. Gestão a gente tem que fazer com a organização. Debate é assim, Mary. Debate é assim, ele é cansativo, ele deixa a gente com fome. A gente não precisa ser repetitivo, o debate tem regra para toda... Vou começar o meu tempo agora, né? Para falar especificamente de uma coisa. Mas eu vou incluir essa fala rapidamente, em um minuto. Todo debate, uma regra justa de debate, para cada réplica precisa ter uma tréplica. Que as pessoas que fazem a gestão de debate, elas precisam ser conscientes de não serem repetitivas e não estarem se autoafirmando o tempo todo. Eu, por exemplo, sou professora, sou PhD, sou pós-doc, sou indígena, mas não estou reafirmando isso toda hora porque não precisa, é desnecessário, né? Eu gostaria de pedir que, por favor, nos meus últimos 30 segundos, vocês, por gentileza, coloquem as respostas que a gente está pedindo lá nas câmaras e coloquem um moderador qualificado, alguém que faça provocações, porque, gente, a gente está tratando com gente silenciada por mais de 523 anos, a gente está tratando com gente que não tem a mesma capacidade que a Babi exige, né, faltam 10 segundos, de leitura, de pegar uma lei, compreender uma lei, sabe? A academia ela é supremacista, a gente sabe disso. Eu sou professora, fui aposentada da UFRN, 21 anos de trabalho, lutando contra essa supremacia, entende? Então, eu entendo de tudo isso também. Eu gostaria de me colocar à disposição para tentar levar o debate nesse caminho, mas não tem espaço, não tem tempo para a gente. É só isso que a gente requer, como indígena, negro, LGBT e essas outras maiorias desqualificadas no debate. Vamos lá. Sim, gente, eu conheço bem o que é debate, o que é democracia, é o que a gente está fazendo aqui, e vou dizer para vocês, o Rio Grande do Norte é um dos raros estados em que a secretária, o secretário mesmo, está parando para ter essa escuta, justamente para não ter intermediador. Eu não estou só, tem várias pessoas aqui, tem várias pessoas lá fora, mas é justamente por acreditar nesse debate que eu sei que uma política pública feita dessa forma que a gente vai aqui dialogando. Então, o que a gente está falando é ter começo, meio e fim. Isso tem que ter, em qualquer lugar. Mas, sim, é cansativo, é tudo isso, mas menos do que cansativo, ele tem que ser produtivo. Quando ele é produtivo, e eu acredito que tudo isso esteja sendo produtivo. Mas vamos de trás para frente, trazer para cá, Meg. Porque quando eu trago aqui que eu sou professora, que audiovisual não é reafirmação. Gente, não preciso disso. A minha vida já está... Eu mesma, Marilane, enquanto ser humano que sou pessoa, estou muito satisfeita com quem eu sou e não dependo da afirmação e nem da aprovação de ninguém. Eu sou muito bem resolvida comigo mesma. Eu trago isso daqui com questões. A partir do momento que você coloca uma foto, eu não consigo identificar muito bem se é um turbante, se é um cocar, você diz sobre você também. Eu poderia estar te perguntando, por que você coloca isso? É para se reafirmar indígena? Não, porque você se expressou em imagem. E eu estou me expressando em palavra e também me expresso em imagem. E quando a gente está dialogando, a gente traz quem a gente é. Você trouxe quem você é várias vezes. E perfeito, está no seu pós-doc. Arrasou. Eu estou no mestrado. Ainda tem um caminho para chegar até aí. E outras pessoas nem percorreram esse caminho. No debate, a gente também traz quem nós somos. Isso é completamente natural. E faz parte do processo. Até para muitas vezes dizer, eu sei do que você está falando. Eu vivencio isso na sala de aula. Isso não tem nada de reafirmação, porque não é sobre isso aqui. É sobre outras questões bem pontuais, e que trago essa bagagem, trago tudo isso para poder dizer, olha, eu estou aqui e sei do que a gente está conversando. E não sei de tudo, obviamente. Se eu soubesse de tudo, a gente não estaria fazendo esses diálogos. Eu estava propondo para vocês o que a gente já deveria fazer. Fabrício, questões a serem reiteradas, o que acontece no setorial que não foi falado. Democracia e debate é uma loucura. Por que existem alguns grupos de zap que só o administrador manda mensagem? Para evitar justamente essas questões que são os diferentes tipos de olhares. A gente não pode se responsabilizar por cada ser humano que existe na face da Terra e a forma com que ele se expressa. Então, os debates, as coisas de grupo, de vez em quando rola um tensionamento, sim, mas eu acredito que o nosso papel é fazer o debate. É conversar, apesar dessas questões que nem sempre são muito fáceis de se resolver. E aí você coloca que não precisa de um momento específico, fazer de forma separada. Precisa. Sabe por quê? Porque, historicamente, é um grupo invisibilizado.
E aí, apesar de, não pode ser, isso aqui que aparece na autoafirmação, mas quando eu trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, na pauta da pessoa com deficiência, o que é que a gente trabalhava? A transversalidade e os momentos do grupo se debater sozinho, e é assim uma luta das pessoas também que trabalham com grupos específicos. Vai ter um momento sim que o artesanato vai conversar sozinho, um momento sim que o audiovisual vai conversar sozinho, um momento sim que as pessoas com deficiência podem conversar sozinhos, a partir daí a gente traz para cá. Por quê? Porque a gente não está só falando em audiovisual e falando sobre divisão de recursos. Existem algumas políticas que são mais invisibilizadas, que precisam ter esse momento, e isso se chama equiparação de oportunidades. É dar mais horas de voz do que aqueles. Eu não estou aqui montando. Vamos montar um segmento específico para os brancos universitários. Por quê? Porque, historicamente, os brancos universitários não precisam dessa hora extra. Mas, sim, os povos indígenas precisam, sim, porque, conforme vocês viram, a gente não vai resolver só nesse momento. Os povos quilombolas precisam, sim. LGBTQIA+, precisa, sim, porque, historicamente, eles tiveram menos momento para isso. Isso não quer dizer que é a parte. Isso quer dizer que se soma. A gente debate isso. Por favor, deixa eu terminar minha fala. A gente debate isso no coletivo e a gente volta e faz isso também no individual, porque a gente tem mais tempo, por exemplo, existe o dia que a gente vai debater as questões indígenas, que a gente vai conseguir se aprofundar nisso especificamente, e depois a gente junta todas essas informações e volta outro dia com isso tudo. Em relação às cartas que você falou, declaração de liderança, em muitos editais, pede-se, sim, uma carta, de, por exemplo, para alguém se colocar como cigano, existe uma carta de uma liderança cigana, que é uma declaração, que não é carta, é uma declaração de pertencimento a uma família X cigana. Uma pessoa normalmente não se declara cigana e simplesmente vai se declarar. Existe uma organização para tal. Para isso é para quê? Justamente para proteger esses grupos. E aí, existem os povos, existem aqui a associação que também trabalha questões indígenas, que tem a sua forma. E onde é que Mari vai se basear? No que for coletivo. A informação que vocês estão dando vem para o Caldeirão, a informação que os professores universitários estão dando vem para o Caldeirão, a informação que a Associação dos Indígenas está dando vem para o Caldeirão, a gente mexe tudo e chega numa conclusão. A gente não está escutando X, Y e Z. Então, a gente pretende ter, nesse período edital também, uma banca de autoidentificação que vai ajudar essas pessoas a pensarem isso. Então, se você acha um absurdo, ok, é um absurdo, mas será que os editais de MINC que aconteceram no ano passado, que eu participei, que exigiam isso de povos ciganos, é um absurdo? Mas, ao mesmo tempo, se existe esse pertencimento, não tema. Não tema. Quem pertence, pertence. Quem pertence tem uma forma de se autodeclarar e de ser reconhecido. Porque não é a mim que se tem que provar. São as associações e os órgãos que debatem isso daí. Então, no Rio Grande do Norte vai ser diferente, não vai ser exigir isso. Vamos debater sobre isso. A gente vai debater sobre isso no grupo em comum para tal, certo? E aí, indígenas urbanos. Não entramos ainda nessa especificidade. Então, na parte dos indígenas, lá você traz essa realidade. Por quê? Porque é uma seara que eu, Mari, até o tanto que eu estudei, existem, sim, as associações que, independente de onde more, se é urbano ou rural, reconhecem. Porque tem muitos indígenas que estão na periferia de Pernambuco. A gente sabe, tem Funiô que está dentro de uma periferia que não tem água encanada, que não tem nada. E eles são reconhecidamente Funiô. Não, eles estão no contexto urbano, mas eles têm um reconhecimento. E aí é nesse setor específico que a gente vai debater. Eu, Mari, não estou aqui dizendo quem é e quem não é. A gente está num debate e vendo as formas, inclusive, de você se proteger, de quem é indígena se proteger. Quando a gente tem instituições que reconhecem, é uma forma de proteger você. Porque imagina se dessas 58 pessoas que aqui estão, 52, todo mundo falasse que existe. Então, a gente precisa ter essa forma e o debate está acontecendo para tal. A questão que se colocou, que tem exposto de forma negativa, que estava expulsando a Aniette. Primeira coisa, não tenho nenhuma pretensão de colocar ninguém numa situação de negatividade, nem expor ninguém a partir de qualquer declaração. Mas, a partir do momento que eu sou gestora e tenho que falar pra caramba, e tenho que responder pra caramba, a partir do momento que a gente abre a boca, a gente joga uma informação para o universo e essa informação é julgada, pensada, e muitas vezes pode vir uma coisa ou outra, que no calor da situação a pessoa fala. Mas o que eu coloquei foi, eu venho do audiovisual,
E o que eu vi muitas vezes nos grupos de audiovisual foi, existiam X pessoas no Instagram da ANIC e que foram sendo excluídas. Aí, se essa pessoa, se vocês querem ter o debate, se vocês querem que as pessoas escutem e acompanhem vocês, o ideal não é exclusão, é a inclusão. Vocês ficam falando o tempo inteiro, tem que ter inclusão, tem que ter inclusão, tem que ter inclusão, aonde às vezes não acontece isso. E o que a senhora quer com isso? Eu quero dizer que para a gente ter o debate é preciso conversar. E a gente tem que ter muito cuidado para que o opressor, o oprimido, não vire o opressor. Porque quando a gente vai lá, porque a gente tem um poder de tirar, mas ok, o grupo é de vocês, se vocês dizem, não, a nossa metodologia é ficar só quem a gente quer, perfeito, significa que vocês têm uma metodologia, e eu fico feliz. Perdão, eu preciso de uma tréplica. Por favor. Perdão. Finalizo. E aí, nós precisamos falar. Tinha uma atitude de PCD. Não está sendo falado em pessoa com deficiência. Meu querido, onde é que você estava quando a gente se autoescreveu? E onde é que você estava quando a gente falou de acessibilidade? E onde é que você estava nos intérpretes? Setorial, professora, perdão. Setorial, eu estou questionando setorial. Então, aonde estavam... o momento é aqui, gente. O grupo de Zap do setorial é para organizar um debate. A política pública do Rio Grande do Norte não vai ser feita num grupo de WhatsApp, porque grupo de WhatsApp é um caminho sem fim de debate, de confusão ali para se organizar, para que momentos como esse sejam de sensibilização. E aí, eu acho, e gente, não tem, eu coloquei porque realmente foram feitos, e várias pessoas colocaram lá que estavam sendo expulsos sem entender por quê. Mas é como eu disse, se tem uma metodologia, perfeito, porque tem uma metodologia, vocês conseguem se organizar. Não falamos sobre isso, não falamos sobre grupo, mas eu não consigo entender. Como é que vocês falam? Não ser invisíveis, a gente não pode citar um nome. Como é que se coloca? Que precisam de inclusão e de diálogo e vocês tiram as pessoas. Então, só a gente tem que tomar cuidado para aquilo que a nossa fala represente os nossos atos. E que o opressor, o oprimido, não vire o opressor. E eu, Mari, como ser humano, como gestora, eu preciso parar por aqui. E aí, Fabrício, como é muito importante para você, porque eu sei que vocês, caramba, às vezes, inclusive, não entendem o limite do ser humano. Mulher, a minha fala, 2 minutos. A gente tem que saber, eu estou dizendo, gente, como gestora, eu tenho meus limites. Como pessoa, eu tenho os meus limites. A gente precisa se organizar, a gente precisa fechar. Mas não tem fim, caramba. É sério, não tem fim. E aí, se para vocês é extremamente importante, e aí eu vou abrir uma exceção da vida, do universo, e de todas as 30 pessoas que estão aqui trabalhando, e que a gente tem um cronograma para cumprir, e vou dar 2 minutos mais uma vez a Fabrício, 2 minutos a apreciar lá, que às vezes vocês ficam falando muito no chat, fica problematizando, então eu prefiro que essa fala venha para cá, que vocês falem, mas aí depois eu fecho. Porque como gestora, eu preciso fechar isso tudo, e peço para que se abra a câmera também, é importante a gente ter olho no olho, a gente mostrar quem nós somos, se possível, se não possível, de boa também, vocês falam de novo, e eu venho e fecho, porque são live provocada por a gente, uma live de mim como gestora, mas, por favor, 2 minutos cada um. Assim, Maryland, porque o que você está colocando, muitas vezes, como metodologia para saber sobre políticas afirmativas, negros, indígenas, muitas vezes desconhece a ANI aqui. Por que desconhece? Porque assim, já são 2 reuniões consecutivas que você tecla na mesma história, que vai levar como parâmetro justamente a academia, as pesquisas acadêmicas, e no fundo mesmo, como eu que estudei na UERN, Ciências da Religião, não existe nem livro lá indígena. Então, assim, é algo que a gente precisa primeiro reconhecer quem são os profissionais, os agentes culturais, negros, indígenas, periféricos, essas pessoas, da cidade também, e não pegar as nossas bancas de heteronormatividade, né, e colocar isso como parâmetro, porque muitas vezes as lideranças indígenas do Estado, elas não estão politicamente alinhadas nem com a Constituição, nem com direitos humanos. Existem lideranças que são corruptas, existem lideranças... Então, não é a liderança, é a política cultural, é o profissional do audiovisual que tem que ter acesso às políticas e às vagas nos editais. É quem faz projeto de audiovisual, não é cacique A, cacique B, não é mãe A, mãe B, que não tem pretensão nenhuma, e a gente não precisa criar proponentes. A gente tem que ser também muito calmo, muito tranquilo, muito paciente, para a gente não
problematizar quem critica, quem questiona, porque esse é o nosso papel, questionar, criticar, refletir, e é isso mesmo que a gente está aqui junto. E você, como negra, socialmente lida, declarada, eu acho que você precisa de mais atenção, sim, conosco, da ANIAC. Você precisa se... Porque você falou um monte de coisa do APL positiva, mas eu mesmo fui expulso da APL porque eu disse que ia fazer um catimbó para alguém, e isso é racismo religioso, e você em nenhum momento se posicionou no grupo na época, e agora coloca a APL lá em cima e vem questionar a ANIAC. Então, vamos ter muita imparcialidade nesse processo, porque você não é professora, você é secretária de cultura agora, e é isso que você está dialogando com o público que está nesse momento homenageando você como secretária. Se a gente está aqui é por causa de você, não é por causa da corrupção, do racismo, que a gente vê você como uma referência também. Acho que eu vou aproveitar o gancho do silêncio e vou falar, professora, essas questões que foram levantadas por mim, uma hora a senhora citou as associações, né, mas já foi muito bem identificado de que é um primeiro edital onde se trabalha com cotas mínimas dentro desse território aqui, Potiguar, e a gente está precisando debater coisas que há séculos, como a professora já colocou, a Meg, há séculos não são debatidas, faladas. A participação em grupos é uma delas. Essa mediação ela é necessária. Quando eu citei a bolha, é para que a gente não fique falando entre nós e sem os nossos, como a senhora está dizendo, mestres, né, que a senhora está colocando como mestres, pessoas que têm direito, dever, né, nas associações indígenas, né? Só que assim, o indígena de contexto urbano, ele é potiguara, ele é tupinambá, ele é tupiniquim, e existem várias etnias que estão nas linhagens de várias famílias e que, por determinados momentos aí na história, se perderam. O que é que a gente está questionando? Essa questão da inclusão, da nossa fala, do respeito a esse direito de fala, é para que a gente não seja visto, como a senhora colocou, que estamos pedindo e estamos fazendo o papel contrário do que Paulo Freire coloca. Na verdade, não. Quando Paulo Freire coloca que o opressor, ele vira a sombra o oprimido vira a sombra do opressor, quando ele não é ouvido, quando não é liberto, quando a gente não atinge a liberdade. E o que é que está acontecendo? Existe um grupo APL, onde todas as pessoas, aí se fala de bolha, essas pessoas estão se articulando politicamente, inclusive associadas ao momento aqui da política Paulo Gustavo, mas existem pessoas sendo excluídas, existem pessoas que não são inclusas. Eu nunca participei desse APL, tem muitos produtores e produtoras que não estão nesse APL, e eles estão se articulando de forma paralela e trazem pautas de reivindicações, por exemplo, xingamentos, para dentro desse grupo. E fazem falas lá sobre articulações políticas fora desse grupo. Então, quando a gente fala de inclusão e de respeito, e a gente fala que deve ser monitorado dentro desses trâmites da lei, é para que a gente não saia por vítima ou por violento quando a gente está só falando de política. Por que a senhora fala tanto APL, e nesses momentos foi citado dessa forma, entende? A ANIAC não é um papel de gestão. Nesses momentos, falar dessa forma, porque a APL faz coisas que são contrárias ao regimento, mas a nossa foi citada. Então eu falo dessa questão de respeito e de valorização, porque a ANIAC, ela tem outras associações, tem outros indivíduos que podem ou não estar dentro desse movimento, mas estão juntos. O que a gente precisa desse respeito. São pautas, precisa de respeito. Gente, concordo, mas vamos lá, né? Finalizando aqui, acho importante que as informações aconteçam. E eu citei a APL. A APL é um grupo que tem 264 participantes, não é um grupo de 5 pessoas. Se 264 pessoas formam uma panelinha, meu amigo, eu vou dizer que essa panela é grande. E é muito mais gente. É incrível como o espaço de fala é usado de forma negativa, gente. É horrível isso. Por favor, poxa, Fabrício, eu escutei você, vamos aprender a escutar. Então, o que eu estou colocando, o APL é um grupo que existe desde 2014. A gente está em que ano? 2023. O APL existe há 9 anos. É um grupo de pessoas de audiovisual que se organizaram e se juntaram para debater.
E aí, preciou, eu estava no período do grupo 5 quando você foi expulso. E não foi porque você quer fazer um catimbó, não sei quem. É porque muitas vezes, ao invés de contribuir, você e sua forma de agir, você acaba problematizando. E não foi só no de audiovisual que você foi expulso, não. Você foi expulso de outros. Mas aí você coloca, Mari, você está lá me expondo. Poxa, eu estou quieta. Quem falou a minha que foi vocês, não foi eu. Eu estou aqui vivendo a minha vida de gestora. Vocês colocam um assunto e querem que eu não diga nada sobre esse assunto. Então, são 264 pessoas do audiovisual que existem nesse grupo, que foi criado, e é um grupo de arranjo produtivo local. Esse grupo foi criado a partir de orientações de políticas públicas da Ancine, no período em que existia também recurso da Ancine, que contribuía e colocava dinheiro no município, no estado, para que fosse feita uma política de fomento. Então, desde 2014 que esse grupo existe, o APL, o Arranjo Produtivo Local, foi feito em todos os estados do país. Então, é um grupo de audiovisual, e eu coloquei isso daí porque não é algo criado, não é um grupo X, não foi nós, produtores de Parnamirim, nós, produtores negros, nós, produtores de cabelos cacheados, não. Arranjo produtivo local, feito por pessoas que estudavam, inclusive, eu acho que a Dene era uma das pessoas que fez esse grupo, e que tinha esse momento de debate e de continuidade. É um grupo que existe há 9 anos. Hora nenhuma eu coloquei aqui a ANIAC como uma possibilidade ruim, vocês trouxeram e eu respondi dessa forma. Por quê? Porque, de fato, é um grupo que vocês mesmos colocaram. A gente tem as nossas regras. Perfeito, não se fala mais disso. Cada grupo tem um, mas não estou aqui para defender X ou Y, porque, como gestora, estou aqui para gerir e estou ajudando a vocês a entenderem o que é esse grupo que existe desde 2014 e que, se de fato não consegue dialogar com todo mundo, bem-vindo ao mundo da democracia e da realidade como ela é. E, às vezes, quando a gente quer ser escutado, quando a gente, em linhas gerais, a gente é mais agressivo do que informativo, o outro tende a não nos escutar, infelizmente. Se a gente for mais informativo do que agressivo, possa ser que o diálogo aconteça. Então, o reconhecimento vai vir e a gente está dialogando, mas é importante, por exemplo, a gente tem a PIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a gente está dialogando com eles, e eles exigem que todas as questões indígenas passem por eles, sim, para justamente não ser um gestor decide que indígena é tal pessoa, um gestor decide que indígena ou tal pessoa não é indígena. Existe um grupo que se organiza para isso, e a gente está dialogando. E, mais uma vez, eu te digo, eu fico feliz que existe esse grupo, e fico feliz que você é indígena urbana, e você, se não é reconhecido, chegou o momento desse grupo saber que você existe e reconhecer, né, com as devidas questões que o grupo vai colocar. Porque nem todo mundo é reconhecido, porque, às vezes, ele não sabe da sua existência. Então, tem essa existência, tem a PIB, acredito que vocês devam conhecer a PIB, né, como uma associação que trata com as questões indígenas, para dialogar sobre tal. E aí, eu acho que é isso, em linha geral, eu digo que a gente está tendo um bom momento de trabalho. Como gestora, eu fico muito feliz com esse momento de debate, esse momento de discussão, onde várias realidades são colocadas, né, aqui, diversos momentos são colocados. Eu convido vocês a continuarem nos debates. A gente, cada dia, tem um momento de dialogar com um grupo específico, primeiro da expressão artística, e depois esses grupos segmentados, para que a gente tenha tempo de justamente aprofundar essas questões que vocês trazem. Fabrício, caramba, poxa, eu concordo, e um monte de gente aqui concorda que vocês merecem narrativa. A gente está falando de um edital que, pela primeira vez, tem essa garantia dessa narrativa. Então, vamos fazer isso da forma mais educativa possível, para que as pessoas entendam também quais são as exigências de narrativa, qual é esse percentual, e esse percentual vem através do debate. Eu agradeço a cada pessoa que aqui esteve durante todo esse tempo, que somou no raciocínio, somou no diálogo. Tudo que vocês trazem são colocados aqui para os nossos estudos, as nossas considerações, para no momento futuro, né, a gente possa trazer uma proposição. Uma das definições de diálogo é estabelecer, né, uma das questões que diz da importância do diálogo, que estabelecer o diálogo é fundamental para a conexão real. Então, esse diálogo foi um momento importante para a conexão real entre eu, Mari, que aqui estou gestora, e cada pessoa que aqui participou, seja com fala, seja com chat, seja com considerações que vão ser colocadas ainda. E eu peço também que vocês, eu vou pedir para colocar na Câmara Setorial, porque isso tem a ver também com o orçamento e financiamento do nosso setor. A gente está com o PPA participativo aberto, o plano plurianual, e é fundamental
que a categoria da cultura coloque proposição lá, o PPA é para ser feito pela sociedade civil, as proposições da cultura. Então, aqui é o grupo do audiovisual, porque o diálogo é audiovisual, mas tem gente de diversos outros segmentos. Coloquem proposições tipo generalista, não bota lá, gente, criação da Secretaria de Cultura, para deixar de ser extraordinária. É a criação de uma sala de cinema, é fomento a mais filmes, é ação exclusiva para o público indígena, o PPA está aberto, e o PPA é um momento, e aí podem colocar no Google, ou podem baixar o aplicativo, tem tanto para Android quanto para Mac, para Apple, PPA participativo, RN participativo, e lá colocar as proposições para a cultura. Por quê? Esse é um debate de política pública que está só começando, porque a gente pretende que vai criar a Secretaria de Cultura, e o que está lá no PPA vai ser um agente norteador, para que a gente também, justamente, não fique indo para qualquer lugar, a gente saiba o que a comunidade está colocando, o que todo mundo está colocando. Eu agradeço mais uma vez, fecho essa fala, coloco que foi apenas o primeiro de mais, vamos dizer, 9 dias que a gente terá pela frente, e eu espero que os deuses, as deusas me deem voz, serenidade, raciocínio, e agradeço toda a equipe que aqui está, são muitas pessoas que estão aqui nessa sala, parece até que todo mundo que está ali fora, por favor, venha até aqui, as pessoas que estão aí rapidinho, para vocês verem que é muita gente por trás disso, gente. Essa política pública está sendo colocada e está sendo construída de uma forma muito carinhosa, tá? Eu sei, durante muito tempo eu fui a militante, eu lutei, está aqui, é um papel de honra que a gente, né, tem que colocar. Viu para aqui, por favor? Então, vejam. Olhem, gente, eu não estou só. Tem um monte de gente pensando no que é melhor para todos vocês. Olha isso aqui. Então, todos esses seres que aqui estão, eles estão diretamente ligados a esse momento. Mas para a política pública tem muito mais gente envolvido, né? Tem a Fundação Zé Augusto, suas questões, também que dialogam diretamente, o Gilson Matias, que tem que estar aí nos lugares falando sobre essa política pública da Paulo Gustavo. Tem a governadora Fátima Bezerra, que a todo momento está colocando a gente estar junto, estou dando esse feedback para ela, quanto ela, né, acredita nesse poder do diálogo, é algo que ela fala bastante, conversa, dialoga para a gente chegar no melhor caminho. Então, agradeço a todo mundo, agradeço a todas as questões. O Adler até tem levantado a mão para falar algumas questões, porque ele estava no Conselho, né, de Políticas Raciais há pouco tempo, mas a gente vai ter um momento para isso, a gente vai ter um momento para dialogar, e se ainda a gente não tiver continuado e terminado tudo que é necessário, eu sei que a gente já caminhou bastante, e a gente está melhor dialogado, e a gente está mais informado do que o dia de ontem. Eu acho que a cada dia que a gente caminha, e agradeço verdadeiramente a participação de todas e todos. Obrigada, gente. Boa tarde para a gente. Gratidão, gratidão.